É preciso ter segurança, tá, minha gente? Segurança na hora de dirigir, não pode usar o celular, tá? A gente vai trazer agora uma reportagem importante para que você tenha cuidado na hora de sair pelas ruas e não mexer no celular, que é algo muito perigoso, hein? Agora na tela do BG, vai. O uso do celular ao volante é um dos principais fatores de risco de acidentes de trânsito. Para se ter uma ideia, 2 segundos de distração para quem conduz um veículo a 80 km por hora representam cerca de 100 metros de direção às cegas. Essa questão da atenção e do tempo de reação é primordial para o condutor, para exatamente ele evitar possíveis sinistros de trânsito, né? Então, quando a gente fala exatamente da questão da lei seca, né, que a gente precisa ter uma ação preventiva em relação à lei seca, a gente fala de um tempo de reação que já fica atrasado em cerca de 12%, quando a pessoa está alcoolizada. No caso, quando a pessoa está utilizando equipamento eletrônico, esse índice vai para 37%. O ato arrisca a vida tanto de motoristas quanto de pedestres. É uma situação de risco. Nós temos, infelizmente, muitos sinistros leves e até muito graves que ocorrem pela falta de atenção. Então é um alerta para a sociedade, uma sociedade hoje que está muito dependente desses equipamentos, mas que está correndo risco por conta desses equipamentos. E é como a gente bem frisou já, não é só o condutor, até o pedestre hoje ele corre risco. De acordo com dados da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, só no ano passado foram registradas mais de 5.000 infrações aqui em Fortaleza. Segundo o levantamento, 420 pessoas foram flagradas fazendo uso do celular ao volante por mês aqui na capital, uma média de 14 por dia. Já nas rodovias estaduais, em 2022, foram registradas 1.531 infrações. De janeiro a julho deste ano, o número de flagrantes chegou a 1.028. Quando esse condutor que usa o celular ao volante é visivelmente observado pelo agente, isso gera uma multa de R$ 293 e contabiliza 7 pontos no seu prontuário. Nos casos em que o condutor precisa de orientação pelo GPS, o uso é aceito, porém é preciso redobrar a atenção. Aquele uso, quando a pessoa não está operando ele, né, ele está apenas indicando os caminhos, ele não é um problema. O problema é você manusear o equipamento. Isso é que é infração. Então, usar o celular, ele preso, e como um ajudante em relação ao itinerário, como GPS, uma coisa desse tipo, isso não é caracterizado a infração. Mas o condutor tem que estar consciente de que o ato de dirigir é um ato complexo, que exige dele uma disciplina, exige dele uma atenção. É o caso da Graziele, que trabalha há 2 anos e meio como motorista de aplicativo. Passa em média 8 horas por dia no trânsito. O único momento em que ela utiliza o aparelho celular ao volante é para aceitar uma corrida. Após isso, o foco é direcionado totalmente para a via. Sem rede social, sem mensagens instantâneas, sem ligações, isso aí a gente não pode, porque realmente tira o foco do trânsito, né? Que é muito pesado, vamos botar assim, hoje em dia. Para a motorista, evitar o uso do celular é fundamental para garantir tanto a segurança dela quanto a do passageiro. De nós dois, né? Até porque, assim, se eu não estiver indo numa boa condução, o passageiro pode me reportar por uma má condução, por eu estar mexendo no aplicativo, numa hora errada. Então, isso, para mim, é muito importante. Estar atento ao trânsito. O condutor precisa ficar atento, porque para cada forma de uso do aparelho celular, existe uma penalidade. No caso do uso do celular ao ouvido da forma antiga, tradicional, são 4 pontos, é uma infração de natureza média. E no caso do uso do celular manuseando uma rede social ou segurando simplesmente, aí já é uma infração gravíssima, são 7 pontos na habilitação. Especialistas enfatizam a importância da conscientização. Afinal, no trânsito, a responsabilidade é de todos. Todos os motoristas devem se conscientizar que existe o perigo, que ele é iminente e que isso pode trazer não só vítimas fatais,
não é? No momento em que há uma colisão ou um acidente provocado por esse meio, e muitas vezes deixando até pessoas mutiladas, né, com sequelas gravíssimas. Então, o bom seria que todos os motoristas se conscientizassem desse perigo e, ao sair no veículo, desligasse o celular. O meio urbano é um meio que tem muitas interferências. Você tem a criança, você tem a bicicleta, os outros veículos. Então, todo cuidado ele é pouco, e a responsabilidade para reduzir os sinistros de trânsito, não é só do órgão de trânsito, não é só da prefeitura, do estado, do governo federal. Ela é de todos nós.